Mel Gibson gastou 12 anos e aproximadamente 30 milhões de dólares do próprio bolso produzindo A Paixão de Cristo, que se tornou o filme com classificação R de maior bilheteria na história dos Estados Unidos na época de seu lançamento em 2004 e arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. A produção contou com consultores de línguas aramaica latina e hebraica. Recorreu a estudiosos bíblicos de diversas denominações. Tornou-se, segundo a maioria dos critérios de pesquisa, a representação da crucificação mais bem fundamentada historicamente já filmada. Em diversas entrevistas concedidas desde 2020, Gibson tem falado com crescente franqueza sobre um conjunto de escrituras que quase ninguém em seu público cristão ocidental jamais leu. Os textos em questão fazem parte do cânone Teoarredo da Igreja Ortodoxa Etíope. Incluem o Livro da Aliança, a Didascalia, o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e diversas outras obras que foram excluídas do cânone bíblico ocidental entre os séculos IV e VI depois de Cristo e que vêm sendo preservadas continuamente na Etiópia desde então. Gibson expressou seu interesse nesses textos em uma linguagem que apareceu em diversas entrevistas importantes. Ele afirmou que a preservação etíope contém material que a tradição ocidental perdeu de vista quando o cânone foi restringido. Ele disse que os ensinamentos pós-ressurreição registrados no Livro da Aliança representam um conjunto de fontes que a Igreja Ocidental não queria que seu público jamais encontrasse. Ele afirmou que a cosmologia dos textos é parte do que sua planejada sequência para 2027. A ressurreição de Cristo utilizará diretamente. O filme está atualmente em pré-produção nos estúdios Cinecittà em Roma, com um orçamento estimado em 100 milhões de dólares. A seguir, apresentamos o que esses textos realmente dizem, porque o cânone ocidental os excluiu quem os preservou ao longo dos séculos e porque um dos cineastas bíblicos de maior sucesso comercial da história moderna tem discretamente apresentado ao público global uma tradição cristã, da qual quase nenhum de seus espectadores jamais ouvira falar. O Guardião não colonizado. Antes dos textos, a geografia. A Etiópia é a única grande nação cristã da Terra que nunca foi colonizada com sucesso por uma potência europeia. A única tentativa italiana de colocar a Etiópia sob domínio colonial terminou na Batalha de Adwa em 1896, quando o imperador Menelik II derrotou o exército italiano e estabeleceu a Etiópia como um estado soberano reconhecido, a única nação africana a manter esse status até o século XX. A ocupação da era Mussolini, entre 1936 e 1941, foi breve e nunca produziu o tipo de transformação cultural que definiu o colonialismo em outras partes do continente. Esse simples fato, a ausência de qualquer influência europeia consistente, é a razão pela qual a tradição escritural etíope sobrevive na forma em que existe. Os textos que foram excluídos do cânone ocidental foram excluídos por concílios que operavam sob a autoridade direta do Império Romano e seus estados sucessores. A Etiópia nunca esteve sujeita a esses concílios. Seus bispos não participaram. Seus escribas não receberam os decretos pertinentes. Os textos continuaram a ser copiados em Ge'ez, antiga língua litúrgica do cristianismo etíope, em mosteiros que nunca chegaram ao alcance da autoridade europeia. O Dr. Ephraim Isaac, o acadêmico nascido na Etiópia, que fundou o Departamento de Estudos Africanos e Afro-Americanos em Harvard e passou décadas traduzindo manuscritos em Ge'ez antes de sua morte em 2025, deixou isso bem claro em toda a sua obra publicada. A Etiópia preservou uma tradição cristã independente que se desenvolveu sem interferência romana. Essa tradição contém escrituras que o mundo ocidental optou por rejeitar. O cânone etíope, em sua perspectiva, representa uma das coleções mais significativas e mais ignoradas de escritos cristãos primitivos que existem. A tradição etíope traça a linhagem espiritual da nação até Menelik, primeiro que, segundo a tradição ortodoxa etíope, é filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, segundo a mesma tradição. Menelik levou a Arca da Aliança para a antiga cidade de Axum, onde se acredita que ela permaneça até hoje dentro da Capela da Tábua, na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Um monge escolhido
serve como seu guardião. Nenhuma outra pessoa tem permissão para entrar na capela. Quer a afirmação seja aceita literalmente ou não, a complexidade da organização de toda uma civilização em torno da proteção de um artefato bíblico oferece uma ideia da relação cultural entre a Etiópia e suas escrituras. Registros históricos indicam a presença do cristianismo na Etiópia já no século IV d.C. Ele não foi introduzido por missionários romanos, mas sim recebido diretamente do cristão Sírio Frumentius, que converteu o rei Ezana de Assum por volta de 330 d.C. Quando o Concílio de Nicéia terminou seus trabalhos no Ocidente, a Etiópia já era um reino cristão atuando de forma independente. Alguns estudiosos argumentam com base nos Atos dos Apóstolos que a presença cristã na Etiópia remonta ao século I por meio da conversão do eunuco etíope sob a liderança de Filipe o Evangelista. O viajante grego do século VI, Cosmas Indicopleustes, visitou a Etiópia e a descreveu em sua topografia cristã como uma nação cristã plenamente estabelecida que abrigava crentes perseguidos de toda a região circundante. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo desenvolveu sua própria teologia, suas próprias tradições litúrgicas e sua própria relação com as Escrituras sem supervisão romana. Enquanto o Império Romano decidia quais livros pertenciam à Bíblia, em Nicéia em 325 d.C., e em concílios subsequentes à Etiópia compilava seu próprio cânone. A versão mais abrangente contém 81 livros. A versão mais restrita promulgada formalmente pelo imperador Haile Selassie no século XX contém 73 moedas. Ambos incluem textos excluídos pelo cânone ocidental. Os textos foram escritos em Ge'ez, uma antiga língua litúrgica semítica que praticamente ninguém fora da Etiópia conseguia ler durante a maior parte dos últimos 16 séculos. As palavras permaneceram em mosteiros à beira de penhascos copiadas à mão por monges que tratavam cada sílaba como sagrada. O mosteiro de Debridamo, acessível apenas escalando uma corda de couro de 15 metros por um penhasco íngreme, foi escolhido especificamente por seu isolamento. Os textos sempre estiveram lá. O mundo fora da Etiópia simplesmente não conseguia lê-los. O Livro da Aliança. Um dos textos mais importantes do cânone etíope é chamado de Livro da Aliança, conhecido em Ge'ez como Nome do Livro. É o texto específico que tem recebido a maior atenção nas discussões públicas de Gibson sobre a tradição etíope. Gibson, que contratou estudiosos bíblicos e consultores históricos para A Paixão de Cristo. Cristo tem se manifestado publicamente sobre a importância das fontes cristãs pré-nicenas, os textos que circularam antes do Império Romano padronizar a Bíblia. O Livro da Aliança afirma registrar as palavras diretas de Jesus aos seus discípulos durante os 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Os evangelhos ocidentais tradicionais abordam esse período em poucos versículos. Uma breve aparição a Maria Madalena, uma curta instrução aos discípulos, o caminho para Emaús e a ascensão. A tradição etíope trata esses 40 dias como o ponto culminante e não como uma nota de rodapé. No Livro da Aliança, Jesus dedica todo o período a apresentar um conjunto separado de ensinamentos, o que os manuscritos chamam de rolos celestiais, contendo material sobre a arquitetura do mundo espiritual, a eventual corrupção de sua própria igreja e o despertar da humanidade que marcaria o fim da era presente. No Livro da Aliança, Jesus não fala como um humilde carpinteiro.
Ele fala com uma figura cósmica soberana. Ele ordena a seus seguidores que construam o reino de Deus, mas não com exércitos, nem com alianças políticas, nem com riquezas acumuladas. O Espírito Santo diz: ele será o único poder deles. Ele ensina que o que acontece dentro de um único coração humano importa mais do que todos os templos de pedra já construídos. Essa abordagem é consistente com o foco teológico interior, que caracteriza grande parte da tradição etíope. Também é consistente com o tipo de ensinamento que teria sido teologicamente inconveniente para uma igreja institucional que, no período em que o cânone estava sendo restringido, estava se tornando a infraestrutura religiosa oficial do Império Romano. Então vêm os avisos. Jesus diz aos seus seguidores que, com o tempo, as pessoas distorcerão suas palavras a ponto de torná-las irreconhecíveis. Gritarão seu nome nas ruas enquanto seus corações permanecerem vazios. Construirão templos imensos de ouro e mármore, mas esquecerão o único templo que importa, o templo interior da alma humana. Ele prevê guerras travadas sob sua bandeira. Ele alerta para uma era em que mentiras serão tratadas como verdades. Ele diz em uma frase a qual comentaristas etíopes têm retornado repetidamente ao longo de 6 séculos de análise: a escuridão virá quando as pessoas não reconhecerem mais a minha voz. Ele vai além. Bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, diz o texto, não em palavras, mas em silêncio. Este não é o evangelho da prosperidade. Não é uma promessa de conforto. É um Cristo que caminha ao lado dos esquecidos. Daquelas pessoas que creem profundamente, mas nunca dizem uma palavra. Daquelas que o mundo ao redor ignora. O Dr. Getachew Haile, um dos mais prolíficos estudiosos de manuscritos etíopes na era moderna, passou décadas no Hill Museum and Manuscript Library, em Collegeville, Minnesota, catalogando e traduzindo textos da tradição etíope antes de sua morte em 2021. Sua pesquisa demonstrou que o Livro da Aliança não era uma invenção medieval. Fazia parte de uma tradição textual com raízes profundas nas primeiras comunidades cristãs, com testemunhos manuscritos que apontavam para material de origem substancialmente mais antigo do que as cópias sobreviventes. Os escribas etíopes tratavam essas passagens com a mesma reverência que dedicavam aos 4 evangelhos canônicos. Eles não se limitavam a preservar o texto, organizavam toda a sua vida espiritual em torno dele. A obra de catalogação publicada por Haile soma milhares de páginas e continua sendo a principal referência moderna para estudiosos que abordam o cânone Goés a partir de uma perspectiva externa à tradição etíope. O Livro da Aliança existe em 2 partes na forma padrão de preservação etíope. A primeira parte contém material referente à ordem da igreja, à estrutura da comunidade cristã primitiva e aos arranjos institucionais que Jesus teria dado aos seus discípulos durante os 40 dias. A segunda parte contém o material escatológico, os ensinamentos sobre a era final, a corrupção da igreja e o despertar do Espírito. A seção escatológica é a parte que ocupou a maior porção dos comentários etíopes ao longo dos séculos e a parte que produziu o maior número de manuscritos sobreviventes com anotações detalhadas. A tradição interpretativa construída em torno dela é tão substancial que a educação teológica etíope nos níveis monásticos superiores inclui anos de estudo focado nesta única seção. A didascalia. Se o Livro da Aliança se lê como uma profecia, a didascalia se lê como uma acusação. A didascalia em Ge'ez é um documento didático que oferece instruções práticas e diretas sobre como viver como um verdadeiro seguidor de Cristo. As instruções são específicas: viver com simplicidade, jejuar regularmente, orar constantemente e manter-se longe de líderes corruptos que exploram os fiéis. A linguagem é direta. Jesus adverte especificamente contra as autoridades religiosas que se apresentam como santas, enquanto secretamente destroem a vida das pessoas comuns. Um trecho diz: "Não sejam como os escribas do futuro, que vestem túnicas brancas, mas devoram as casas dos pobres." O verso foi composto no final da Antiguidade e preservado em cópias monásticas etíopes contínuas por quase 2 milênios. O texto descreve um padrão que se repetiu em todas as gerações de todas as religiões institucionais desde então.
Os estudiosos étipes que analisaram esses textos identificam 3 razões específicas pelas quais a Igreja Ocidental os rejeitou. O primeiro fator é o controle político. Roma precisava de uma Bíblia simplificada que pudesse ser administrada centralmente. Menos livros significavam menos perguntas. Quanto menor o cânone, mais fácil a administração institucional. O Livro da Aliança e a Didascalia, com seus alertas explícitos contra a corrupção institucional, tornaram a administração substancialmente mais difícil. O segundo aspecto é o misticismo. As escrituras etíopes estão repletas de encontros angelicais, guerras demoníacas e conflitos espirituais em dimensões invisíveis. A liderança ocidental do final do período patrístico considerou o material teologicamente desestabilizador. Era muito provável que inspirasse os fiéis a buscar contato direto com o divino, o que criou o problema institucional de crentes que não necessitavam mais da mediação sacerdotal. A terceira razão é a mais consequente. Se as pessoas comuns lessem esses ensinamentos na íntegra, talvez deixassem de depender de padres e bispos para mediar sua relação com Deus. A Igreja Ocidental medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa, justamente por reivindicar acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos. Casamentos e funerais dependiam da doutrina de que as pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. Textos que sugeriam o contrário não estavam teologicamente errados. Eram institucionalmente perigosos. Gibson discutiu essa dinâmica exata em diversas entrevistas. Ele observou que o processo de canonização bíblica foi tanto um ato político quanto teológico. Ele tem mencionado repetidamente seu interesse em textos que os primeiros concílios excluíram. Ele chamou o material excluído de contexto essencial que a maioria dos cristãos nunca teve a oportunidade de avaliar por si mesma. O professor Paolo Marrassini, o falecido filólogo italiano que dedicou sua carreira ao estudo da literatura de Yale, Universidade de Florença, argumentou em sua obra publicada que a didascalia e textos etíopes relacionados representam uma vertente autêntica do pensamento cristão primitivo que foi sistematicamente marginalizada não por ser herética, mas por ser inconveniente. A distinção é significativa. Herético significa errado. Inconveniente significa ameaçar o poder. Não pertencem à mesma categoria. A fusão das duas pela Igreja institucional durante o período patrístico tardio teve o efeito de transferir material inconveniente para a categoria de herético e daí para a categoria de destruído e esquecido por meio de um processo administrativo que não exigia uma análise aprofundada de qualquer decisão individual. A preservação etíope é, entre outras coisas, o registro sobrevivente de quão bem esse processo funcionou em todos os lugares por onde passou e quão completamente falhou no único lugar onde não funcionou. Os ensinamentos ocultos. O território mais radical da Bíblia etíope reside nos textos que tratam da natureza, da alma, da vida, da morte e daquilo que o livro da Aliança chama de despertar do verdadeiro espírito. Nesses textos, Jesus fala sobre a morte em uma linguagem que a maioria dos cristãos ocidentais nunca encontrou. O corpo, diz ele, é como uma roupa que se desgasta. O espírito continua vivo, retornando ao seu verdadeiro lar no fogo e na luz de Deus. Seus seguidores tinham medo da morte. Jesus disse-lhes que o medo deles estava direcionado ao alvo errado. O verdadeiro objeto de medo, disse ele, não era a morte física, mas sim viver sem o espírito. Ele chamou isso de morte que caminha enquanto o coração ainda bate. Uma pessoa pode estar viva no corpo, mas completamente vazia por dentro, afastada da luz divina, preenchendo o vazio com ruído, posses e orgulho, esquecendo que a presença de Deus já habita o coração humano. Nesse contexto, cada pensamento, cada sentimento carrega um peso espiritual. Leva a alma em direção à luz ou a arrasta para as trevas. Anjos caminham ao lado de cada pessoa. Demônios sussurram a mente. Nada é neutro. Cada pequena decisão constrói uma escada para o céu ou um caminho para a escuridão. A estrutura cosmológica é mais granular e mais exigente do que o catecismo ocidental superficial.
Trata a vida interior do ser humano como o verdadeiro local da luta espiritual, com o mundo visível funcionando como uma espécie de projeção secundária do invisível. Jesus diz a seus discípulos para orarem com todo o seu ser, não apenas com palavras. Deixe que seu corpo se torne uma oração viva, diz ele. Deixe que seu silêncio fale mais alto que os sermões. A instrução está em consonância com a profunda tradição contemplativa que caracteriza a prática monástica ortodoxa etíope, a qual envolve longos períodos de oração silenciosa, jejum estruturado, que ocupa mais da metade de cada ano civil, e disciplinas físicas que integram o corpo ao ato de adoração. Ele adverte que seu legado seria corrompido, suas palavras alteradas, sua imagem repintada para servir aos poderosos, seu nome vendido como mercadoria. A advertência, escrita em algum momento da antiguidade tardia, descreve a história institucional de seu nome com uma precisão perturbadora. Há uma passagem notável nesses textos sobre a própria natureza da criação. Os escritos etíopes descrevem duas forças atuando no universo. Uma é o verdadeiro Criador, a fonte de toda luz e bondade genuínas. O outro é um ser cheio de orgulho que construiu um mundo falso que parece belo na superfície, mas é oco em sua essência. Esse ser cego para a luz maior acima dele declarou-se o único Deus, mas ele era um construtor de sombras, não de espírito. A estrutura apresenta paralelos substanciais com elementos da tradição gnóstica setiana, documentada na Biblioteca de Nag Hammadi, recuperada em 1945 no Alto Egito. Embora a preservação etíope seja independente desses documentos e substancialmente mais antiga como tradição textual contínua. Jesus afirma nesses textos que entrou neste mundo ilusório não apenas para perdoar pecados, mas para despertar as pessoas completamente dessa ilusão. A verdadeira luz de Deus, ensina ele, ainda vive oculta em todas as coisas, mesmo na mais profunda escuridão. A missão de cada alma é encontrar aquela centelha adormecida e levá-la de volta à luz eterna. Esta é uma compreensão fundamentalmente diferente da salvação daquela que a maioria dos cristãos ocidentais já aprendeu. Não é incompatível com a cristologia ortodoxa. É, no entanto, consideravelmente mais exigente e consideravelmente menos suscetível a adaptações institucionais. A doutora Kirsten Stoffregen Pedersen, a acadêmica dinamarquesa, que passou anos vivendo entre comunidades monásticas etíopes, estudando diretamente seus manuscritos, descreveu essas passagens em sua obra publicada como representativas de uma forma de cristianismo muito mais interior e exigente do que qualquer coisa preservada pela tradição ocidental. Ela escreveu que os monges etíopes com quem trabalhou viam esses ensinamentos não como relíquias antigas, mas como instruções vivas tão urgentes hoje como no dia em que foram proferidas pela primeira vez. Seu trabalho de campo, realizado ao longo de várias décadas em mosteiros, nos quais poucos pesquisadores ocidentais haviam entrado, produziu alguns dos relatos mais detalhados disponíveis sobre como os textos funcionam na vida devocional ativa. A profecia final. Antes de sua ascensão, os textos etíopes dizem que Jesus proferiu o que eles chamam de sua profecia final. Essa passagem, segundo pessoas familiarizadas com a longa trajetória de pesquisa de Gibson para sua planejada sequência, a ressurreição de Cristo ocupou uma parte substancial da atenção do cineasta. A razão é direta. A profecia se assemelha a uma descrição do presente. Jesus disse que chegaria um tempo em que o amor desapareceria da terra. A fé se tornaria mera performance. As pessoas adorariam com a boca aberta e o coração fechado. A religião se tornaria uma fantasia que as pessoas vestem em vez de um fogo que as transforma. A expressão em gaés é precisa. O texto descreve uma condição na qual a forma da religião persiste sem nenhuma da substância que originalmente lhe dava significado. Mesmo naquele deserto espiritual, ele prometeu que seu espírito retornaria. Não em catedrais, não através de instituições poderosas, mas sim dentro das silenciosas das quebradas das ignoradas. Meu espírito se moverá, aonde a religião não pode chegar, disse ele. Os orgulhosos não o verão.
Os quebrados, sim. Eles me conhecerão, não por palavras, mas pelo fogo. Este fogo, explicam os escritos etíopes, não é destruição, não é punição, é despertar. Ele queima a falsidade e o orgulho da mesma forma que uma fornalha purifica o metal, destruindo tudo o que é falso, até que reste apenas o que é real. Jesus disse que esse fogo retornaria antes do fim de todas as coisas. Quando viesse, separaria aqueles que genuinamente buscavam a verdade daqueles que a usavam apenas como máscara. Muitos estudiosos que analisaram esses textos acreditam que a profecia se refere diretamente ao momento presente. Um mundo afogado em ganância. A virtude performática e vazio espiritual que simultaneamente anseia por algo real, algo que não pode ser comprado, fabricado ou controlado, algo que nenhum algoritmo pode produzir e nenhuma instituição pode conter. Então surge a promessa. A frase à qual Gibson retornou mais vezes nos relatos de trabalho sobre sua pesquisa, mais do que a qualquer outra passagem nos manuscritos etíopes, diz o texto: "A verdade jamais morre. Eu sou a semente e a espada. Eu retornarei." Os textos etíopes não terminam em desespero. Eles terminam com uma declaração de que nenhuma quantidade de corrupção, repressão ou traição institucional pode extinguir permanentemente a verdade. Ela encontrará o caminho de volta, não por meio de impérios, não por meio de organizações, mas por meio de corações humanos individuais que se recusaram a parar de buscar. Os monges que guardaram essas palavras por 16 séculos compreenderam algo que Gibson, à sua maneira, também parece ter reconhecido. Eles não estavam preservando manuscritos antigos. Estavam mantendo viva uma mensagem que o resto do mundo havia esquecido ou sido ativamente impedido de ouvir. Era isso que Gibson entendia. A pergunta que se segue a tudo isso é direta. Por que um dos cineastas de maior sucesso de Hollywood, um homem que dedicou mais de uma década e centenas de milhões de dólares à busca pela precisão bíblica, direcionaria um público global para textos que o cristianismo tradicional rejeitou há quase 2000 anos? Gibson não é uma figura marginal. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Ele consultou estudiosos do Vaticano, especialistas em língua aramaica e historiadores em diversos continentes durante a produção do filme. Quando Gibson chama a atenção para um texto bíblico em público, isso carrega um peso que as revistas acadêmicas são estruturalmente incapazes de igualar. Seu interesse pela Bíblia etíope não é casual. Os relatos indicam que Gibson tem estudado extensivamente textos pré-nicenos, incluindo manuscritos etíopes, como parte de sua pesquisa sobre o que Jesus disse e fez durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O mesmo período que o Livro da Aliança afirma cobrir em detalhes. O cineasta bíblico de maior sucesso comercial na história moderna está analisando os mesmos textos que monges etíopes protegeram com suas vidas durante séculos. Os mesmos textos que Roma excluiu. Os mesmos textos que contêm advertências sobre falsas igrejas, profecias sobre a corrupção do nome de Cristo e ensinamentos sobre um fogo espiritual interior que nenhuma instituição pode controlar. Se a Bíblia etíope preserva ao menos uma fração dos ensinamentos autênticos de Jesus, as implicações são substanciais. O cânone bíblico ocidental está incompleto. Dimensões inteiras da mensagem de Cristo foram ocultadas de bilhões de pessoas ao longo de dezenas de gerações. E a tradição cristã mais antiga e ininterrupta da Terra, aquela que nunca foi conquistada, nunca colonizada, nunca submetida ao controle institucional de Roma, guardou o material que faltava durante todo esse tempo. Enquanto isso, o resto do mundo era levado a crer que o cânone estava definido. A questão mais profunda não é apenas o que foi ocultado, mas sim o porquê. Por que uma instituição que alega representar os ensinamentos de Jesus suprimiria deliberadamente as palavras que foram registradas como sendo dele? Que tipo de estrutura de poder se beneficia de uma congregação que ouve apenas parte da mensagem? E o que acontece com essa estrutura de poder quando a mensagem completa finalmente vem à tona? Essas são as perguntas que Gibson está fazendo. Essas são as perguntas que a Etiópia vem respondendo há 16 séculos. São perguntas
que, uma vez ouvidas, são difíceis de ignorar. Independentemente de os textos serem aceitos como escrituras divinamente preservadas ou como antiga tradição teológica digna de exame sério, a mensagem central que transmitem é difícil de ignorar. Na perspectiva etíope, o reino de Deus não é um lugar distante. Não é uma recompensa distribuída após a morte. Ele está dentro de cada pessoa viva agora mesmo. A própria alma é o verdadeiro templo. O fogo da verdade, por mais séculos que tenha permanecido sepultado, não pode ser extinto permanentemente. A tradição teológica ocidental terá eventualmente que se envolver seriamente com a preservação etíope. O projeto de digitalização do Hill Museum and Manuscript Library, que catalogou dezenas de milhares de manuscritos em Ge'ez desde o final da década de 1970, está gradualmente tornando o material original acessível a estudiosos que não leem o idioma original. Traduções e comentários estão sendo publicados. Os muros que mantiveram a tradição etíope invisível ao público ocidental por 1600 anos estão lentamente caindo. Quando o diálogo acontecer em larga escala, a conversa não será sobre se os textos são teologicamente autênticos. Será abordado o motivo pelo qual um conjunto de materiais que a igreja primitiva parece ter considerado fundamental foi ocultado do público cristão global durante toda a história institucional da igreja ocidental. A resposta para essa pergunta é justamente aquela que as estruturas institucionais ocidentais têm um motivo mais direto para evitar produzir. Os monges etíopes, copiando pergaminhos à mão em mosteiros nas montanhas, enquanto a questão permanecia sem resposta por 16 séculos, não precisavam que ela fosse produzida. Eles sabiam, sempre souberam. Eles têm deixado os manuscritos sobreviverem partindo do pressuposto de que chegaria o momento em que o resto do mundo também precisaria saber. Esse momento, segundo todos os indícios dos últimos 4 anos, começou a chegar. Um cineasta de Hollywood com um orçamento de 100 milhões de dólares está preparando um filme que se baseará na estrutura de preservação etíope. Um projeto de digitalização está disponibilizando os manuscritos originais para estudiosos que não leem Ge'ez. Um pequeno mas crescente conjunto de comentários está conectando a tradição etíope à discussão mais ampla sobre o que foi excluído do cânone ocidental e por quê. Os monges de Debre Damo ainda estão copiando. O trabalho deles continua no mesmo ritmo, no mesmo meio, com as mesmas instruções transmitidas por seus antecessores. A instrução não mudou em 1600 anos. Não melhorem o texto. Não suavizem o que soa áspero. Não corrijam o que parece estranho. Deixem-no sobreviver. Ele sobreviveu. Chegou ao momento para o qual foi preservado. E a pergunta que Gibson faz, a pergunta que a Etiópia vem respondendo silenciosamente durante toda a história institucional da Igreja Ocidental, é a pergunta que cada pessoa que a ouve agora precisa responder por si mesma. O texto foi preservado, os ensinamentos vieram à luz. O fogo prometido pelo livro da aliança, segundo a própria profecia, é o que distingue aqueles que genuinamente buscavam a verdade daqueles que apenas a ostentavam. Os monges cumpriram sua parte. O manuscrito sobreviveu. Se alguém ouve o que está escrito e se alguém permite que o que ouve o transforme, é a única parte da profecia que os monges não podiam controlar. Essa parte, pela lógica estrutural da própria profecia, sempre seria de responsabilidade de quem estivesse lendo quando o longo silêncio finalmente fosse quebrado. Os textos esperaram por 16 séculos. A questão é se o leitor está preparado.